Olá, eu sou o Macorati e esta é a nossa videoaula semanal, publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Vamos continuar o mini curso Docker Essencial para a plataforma .NET. Este curso ele é um resumo do meu curso completo de Docker, cujo link eu vou deixar na descrição do vídeo. E agora, este curso também está disponível na Udemy. Confira! Nesta aula nós vamos mostrar como mapear portas de um container para o mundo externo. O principal papel dos containers é empacotar e isolar a sua aplicação e as suas dependências de forma a poder executá-la em qualquer lugar. Embora o isolamento dos containers seja uma das suas principais características, um container totalmente isolado e inacessível teria pouca utilidade. Assim, nós precisamos que alguns recursos dos containers possam ser acessados e compartilhados pelo mundo exterior. Existem diversas formas de fazer isso, e nesta aula nós veremos como mapear portas de um container para o mundo exterior. Antes de iniciar, vamos verificar o nosso ambiente. O nosso ambiente de execução ele é o seguinte: nós temos o Windows 10, onde nós criamos uma máquina virtual Linux com Ubuntu instalado na versão 18.04. No Linux nós instalamos o Docker e nessa aula nós vamos criar um container usando o Nginx, que por padrão ele atende na porta 80. E nós vamos mapear essa porta para a porta 8080 do host, que é representado aqui pelo meu ambiente do Ubuntu. De forma que eu vou poder acessar o Nginx no container a partir de um navegador nesta porta. Então, para poder permitir que aplicações do mundo exterior, no nosso caso o host Linux, acesse os recursos do container, nós temos que de alguma forma compartilhar os recursos que desejamos expor. Então nós veremos como mapear portas do container para o host, de forma que nós vamos poder acessar o container usando uma porta específica. Nesta aula eu vou usar a imagem oficial do Nginx, obtida a partir do Docker Hub. Vou abrir o navegador. Se você googar aí Docker Hub Nginx, o primeiro link, acessando, você vai ter informações da imagem oficial do Nginx. Eu vou usar aqui essa imagem. O Nginx ele é um servidor proxy reverso de código aberto para os protocolos HTTP, HTTPS, SMTP, POP3 e IMAP. E por padrão, essa imagem do Nginx ela expõe as portas 80, que é a que nós vamos usar, no container. Então a porta padrão de atendimento do Nginx é a porta 80. E nós vamos criar um container usando a imagem oficial do Nginx. Então eu vou abrir o meu ambiente Linux, o meu terminal. Eu estou executando aqui o Linux na VirtualBox Oracle e eu estou com o terminal aberto. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou dar o comando Docker Images para ver as imagens que eu tenho no meu ambiente. Eu tenho duas imagens, a imagem Hello World e a imagem Alpine, que eu já usei nas aulas anteriores. Um outro comando que você pode dar para ver as imagens é doc image ls. Vai obter o mesmo resultado. Agora vamos ver se eu tenho algum container no meu ambiente. Para exibir os containers, eu dou docker container ps-a. Ele vai exibir todos os containers, os parados e os em execução. Não tenho nenhum container. Eu posso também obter o mesmo resultado dando o comando docker container ls-a. Então dessa forma eu só tenho duas imagens e nenhum container. Então eu vou criar agora um container usando a imagem do Nginx. Então eu vou dar o comando docker container run e aqui eu vou dar um nome a esse container. Então eu já sei que eu posso usar o parâmetro name, vou dar um nome aqui ws1 e vou usar a imagem do Nginx. Este comando vai baixar essa imagem lá do Docker Hub. Você vai ver que ele vai exibir aqui o download da imagem e vai criar um container para mim. Então eu vou executar e nós vamos ver o resultado. Olha lá, ele está
localizando a imagem local, não achou e está fazendo o download da imagem. Essa imagem é pequena, então ele baixa um pouco rápido. Agora, você vai observar que esse comando, quando ele for criado, ele terminou, e observa que o terminal está travado. Então, se eu quiser verificar informações, eu vou abrir um outro terminal aqui, e aqui apenas para a gente verificar, eu vou dar um comando docker container ps, para exibir os containers em execução. Olha aqui, o meu container WS1 em execução. E olha a porta que ele está expondo. Ele está expondo a porta 80 TCP. Então, se eu abrir um navegador aqui e tentar acessar esse container nessa porta, vamos ver o resultado. Na porta 80, basta eu digitar aqui http://localhost, sem porta nenhuma. A porta 80 é a porta padrão. Vamos ver se ele acessa. Lá, não foi possível conectar, o meu container está isolado. Então, como que eu faço para mapear a porta do meu container para o meu ambiente Linux, o meu host? Existem duas formas de mapear uma porta de um container para o mundo exterior. A primeira, eu estou mostrando aqui o comando, ela usa a opção "-p maiúscula. E aqui eu estou usando também a opção "-d minúsculo para poder executar o container em segundo plano, de forma que o meu terminal não fique travado. Assim eu não preciso abrir um segundo terminal para obter informações do container. Aqui, focando apenas no parâmetro "-p maiúsculo, esse parâmetro ele vai mapear a porta do Nginx para uma porta aleatória do meu host entre esses dois valores. Então, aqui ele faz um mapeamento aleatório. E aqui o "-d vai executar o meu container em segundo plano. Então, vamos ver isso funcionando aqui no nosso ambiente. Abrindo aqui o meu ambiente, eu vou voltar para o meu terminal. Eu tenho dois terminais abertos, tá vendo? Eu vou fazer o seguinte, eu fechei um terminal, vou dar um Ctrl+C para sair, interromper esse terminal aqui, vou limpar tudo, vou dar um docker container ps-a e eu tenho um container que foi criado. Eu vou remover esse container, docker container rm ws1, que é o nome que eu dei para o meu container. Ele removeu, se eu executar o comando novamente, agora eu não tenho nenhum container. Agora eu vou executar novamente o comando, vou criar novamente o comando, o container, só que agora eu vou usar o parâmetro "-p, vou usar o parâmetro "-d e vou continuar usando a imagem do Nginx. Agora, o que vai acontecer? Eu vou criar um container, que eu estou dando o comando docker container run, com o nome ws1. Aqui, isso é possível porque eu excluí o container que existia com esse nome, caso contrário eu teria que usar um outro nome aqui, senão haveria conflito de nomes com um container já criado. Aqui o parâmetro "-p vai mapear uma porta aleatória do container com o mundo exterior. E o parâmetro "-d ele vai executar o container em segundo plano. Então o terminal vai ficar liberado. E aqui eu estou usando a imagem do Nginx, que agora, como ela está baixada localmente, você vai ver que ele vai fazer isso bem rapidinho. Então eu vou dar um Enter. Opa, aqui eu errei. Vou dar um Enter. E olha lá, ele já criou o container. E agora me liberou o terminal. Se eu der um docker container ps, olha lá, o meu container está em execução. Ó. E agora, observe que aqui no item ports, ele está me indicando o mapeamento que ele fez. Ó. Ele está mapeando a porta 80 do Nginx, do meu container, para essa porta 32.769 do meu host. Então eu vou voltar aqui para o navegador e vou tentar acessar essa porta. 32.769, não é? 32.769, é isso mesmo. Então, se tudo der certo, ele acessou o Nginx. Essa é uma forma de mapear. A segunda forma, então aqui eu não tenho muito controle sobre a porta que vai ser alocada. Agora, se eu quiser mapear para uma porta específica, eu posso usar a opção "-p minúscula, aonde eu defino a porta do container e a porta do host. Então, a opção "-p vai mapear a porta 80 do container, que no meu caso é a porta padrão do Nginx,
para a porta 8080, que é uma porta específica que eu decidi que eu quero mapear. Então, primeiro é a porta do host, depois a porta do container. O parâmetro "-d", a opção "-d", vai continuar executando o container em segundo plano. Então agora eu vou retornar para o meu ambiente e agora eu vou fazer um outro mapeamento, só que eu vou criar um outro container. WS2, vou usar o parâmetro "-p" na porta 8080 do host que eu quero mapear para a porta 80 do container. Opção "-d" vai executar esse container em segundo plano e eu vou dar um Enter. Lá, agora eu vou exibir os containers em execução. Deixa eu limpar aqui o terminal. Docker container PS exibe os containers em execução. Então agora eu tenho dois. Olha, o primeiro mapeou a porta 32.769 para a porta 80. E o segundo, o container WS2, está mapeando a porta 8080. Então agora, se eu vir aqui e vir na porta 8080, eu consigo acessar o meu Nginx. Então, para provar que isso é verdade, eu vou dar um docker container stop, vou parar o container WS2. Parei o container, vou remover esse container. WS2. Removi o container. Então, vamos ver os containers que eu tenho em execução agora. Só tenho o primeiro container, tá vendo? Então, agora eu vou tentar acessar a porta 80. Esse container aqui não existe mais. Então, olha, vendo? Não foi possível conectar. Essas são as duas maneiras de mapear portas de um container para o mundo externo. Então, na próxima aula, nós veremos como compartilhar dados de um container com o mundo exterior. Até a semana que vem.